está precisando montar o seu currículo e não sabe nem por onde começar, fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo a Qualidade. Eu sou Rodolfo Paludetto e hoje a gente vai tratar de um assunto que está sendo bastante discutido, né? Muitas pessoas me pediram para a gente construir ou entender quais são os fatores importantes que uma pessoa que quer começar a trabalhar na área da qualidade precisa desenvolver e como colocar isso no seu currículo, né? Hoje, para qualquer pessoa começar a trabalhar em qualquer lugar, independente de como, ela precisa de um currículo. E o seu currículo é a sua vitrine. A gente vai falar um pouco sobre isso e precisa ser construída da maneira adequada para que ela primeiro chame atenção, né? E depois seja a porta de entrada para você se apresentar, enfim, e a empresa conhecer todas as suas atribuições, enfim, as suas competências. A gente vai falar de cada um dos itens importantes que um currículo deve contemplar, tá? Antes disso, quero aqui deixar bem claro alguns fatores que são fundamentais para que a gente realmente entenda o poder que um currículo pode trazer, né, nesse processo de seleção, enfim, da sua contratação dentro da empresa, tá? Vou aqui mudar minha tela e a gente vai falar sobre cada um dos itens importantes necessários para a gente elaborar o nosso currículo, tá? Vou mudar aqui para ficar melhor para a gente enxergar, tá? Então, como elaborar um currículo para a área da qualidade ou para uma pessoa que quer iniciar na área da qualidade? Primeira coisa que a gente tem que entender é que um currículo, conforme eu falei anteriormente, é a porta de entrada, é a nossa vitrine. E em uma vitrine, você precisa apresentar aquilo que você tem de melhor. Num currículo, pensa numa loja. Uma loja, quando ela quer chamar a atenção das pessoas, ela coloca a sua roupa mais bonita, talvez o produto que está em promoção e que possa satisfazer as necessidades do cliente de uma maneira mais adequada, ou seja, o melhor preço, com maior qualidade, técnica e assim por diante, né? A gente já falou várias vezes sobre qualidade aqui e tem a ver com isso também. Então, na vitrine é colocado aquilo que chama mais atenção. Ah, mas Rodolfo, e é quando dizem que eu não posso mentir no meu currículo? Essa é uma verdade? Essa é uma verdade totalmente verdadeira. Não sei se eu posso falar assim, mas é um fator fundamental que nós temos que levar em conta. Jamais minta no seu currículo, tá? Mas então, se eu preciso valorizar, utilizar como uma vitrine, o que eu devo fazer? Você deve colocar somente as coisas realmente positivas, as coisas que te valorizam, as coisas que te favorecem, né? E que chamam a atenção ou que podem chamar a atenção de um recrutador, enfim, de uma empresa que quer contar com os seus serviços. Esse é um fator importante, tá? Então, um currículo é a vitrine e eu tenho que colocar coisas positivas. Segundo ponto, eu não posso mentir. Terceiro item, eu tenho que focar em coisas diretas, que quando uma pessoa vai olhar, ela não tenha dúvidas. Ou se as dúvidas que ela tiver, ela chama mais a atenção dela. Ou faz com que ela fique curiosa para ter mais detalhes. E esses detalhes ela vai tirar na hora da entrevista, tá? Certa vez eu acompanhei uma pesquisa que dizia que a primeira etapa de uma avaliação de currículo demora 6 segundos. 6 segundos. Então, se é 6 segundos, eu tenho que chamar atenção positivamente no meu currículo. Então, coisas como currículo à mão, não cabe mais. Erros de português, não, pelo amor de Deus, não cabe mais. Informações desnecessárias, né? A gente vai falar um pouquinho, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, não vão te valorizar, não devem contemplar num currículo. A minha foto deve contemplar no currículo? Não se usa mais foto. A foto, por mais que a sua impressora seja boa, por mais que em ambiente a foto tenha uma boa qualidade, ela não vai te valorizar. Ela vai gerar alguma informação ou dispensável, né? Ou desnecessária, ou ela pode chamar atenção de uma maneira ruim. Então, jamais coloque a foto. Ah, mas Rodolfo, eu estou me candidatando para uma vaga e a empresa exige que coloque a foto. Se a empresa exige,
Obviamente que você tem que colocar, porque se você não colocar, você já vai ser a linha de corte ali. Mas, em linhas gerais, quando não há requisito da empresa, você não coloca foto. Somente aquilo que vai te favorecer, o que realmente seja necessário para valorizar quem você é. Lembra da vitrine, tá? Então, primeira coisa importante com relação à introdução: currículo, sua vitrine, ela tem 6 segundos para avaliar, então tem que chamar atenção positivamente, né? Então, a estética, a forma como você organiza é muito importante, isso pode fazer diferença, tá? Segundo item, dados pessoais. Tem muitas pessoas que ainda colocam todos os dados possíveis que a pessoa nunca vai utilizar. Por exemplo, RG, CPF, carteira de habilitação, carteira de trabalho, já vi número do PIS, endereço, CEP, enfim, nome do pai, da mãe, referência, data de nascimento. Essas são informações que a empresa vai querer depois que ela te contratar. Então são informações que não cabem em um currículo mais. Lembre-se da vitrine. Então, dados pessoais são aqueles dados, aquelas informações que a empresa precisa para saber quem você é e como te encontrar, tá? Alguma empresa vai bater lá na porta da sua casa? Eu vim aqui te entrevistar. Não, ela precisa te ligar. Tá? Então, além do seu nome, obviamente, apesar que eu já vi currículo sem nome, pelo amor de Deus. Então, além do seu nome, você tem que colocar o seu telefone para a empresa te ligar, né? Um telefone que realmente você vai atender. Mas eu não tenho. Tu coloca o telefone de alguém que vai atender e, pelo amor de Deus, não pode falhar com isso. E também e-mail, né? Hoje, o e-mail é fundamental e pode sim ser o canal de contato que as empresas vão utilizar. Então, por favor, fique atento ao e-mail. Se você não usa e-mail, comece a utilizar, tá? Então, o seu e-mail. Cuidado também com o tipo de e-mail que você vai colocar, pelo amor de Deus, com aquelas coisas, né? Aqueles apelidos. Enfim, eu não vou nem dar exemplos aqui, mas eu já vi cada coisa. Então, cuidado com o apelido, que pode gerar, pode te fragilizar e não te valorizar. Nunca se esqueça disso, somente coisas que me valorizam. Então, em dados pessoais tem a ver com o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail. Qualquer outra coisa é dispensável. Óbvio que se houver um requisito na vaga que você está se candidatando, você tem que seguir estritamente o que está nos requisitos, mas se não houver requisitos, esse é o padrão, tá? Depois, terceiro, a sua formação acadêmica, tá? Tem uma ordem ideal? Não necessariamente, mas é uma boa prática depois dos dados pessoais. Nos dados pessoais também tem algo relacionado ao seu objetivo profissional, tá? Eu normalmente, até vou acrescentar aqui, no terceiro tópico, objetivo profissional. Esse é um item importantíssimo, porque muitas vezes a gente negligencia e é fundamental para a empresa saber realmente onde você quer chegar ou o que você quer fazer. Muitas vezes a gente atira para todo lado. E num currículo, você precisa ser direcionado, jamais atirar para todo lado. Quem atira para todo lado não acerta nada. Então, o seu objetivo profissional precisa contemplar. Mas Rodolfo, meu objetivo profissional, cara, eu tô precisando trabalhar e não tô podendo escolher muito, então eu quero trabalhar. Então, como é que eu faço? Eu lembro que eu não posso mentir? É verdade, você não pode mentir no seu currículo. Mas não significa que aqui você tem que colocar o seu objetivo de vida. Sua missão, sua vida, seu sonho. Você não tem que colocar. No objetivo profissional não tem a ver com o seu sonho. É óbvio que se for possível você relacionar, listar ali o seu sonho, se candidatar para uma vaga que é óbvio que eu vou indicar isso, mas no seu objetivo profissional você tem que colocar a função que você quer exercer naquela empresa, né? E normalmente tá uma vaga de analista da qualidade ou de auxiliar da qualidade. Qual que é o seu objetivo profissional? Atuar como auxiliar de qualidade, ajudando no desenvolvimento dos processos, no controle das rotinas operacionais, enfim. Seu objetivo profissional vai ser diretamente ligado a isso, tá? Então, sempre. Mas Rodolfo, se eu for me candidatar para a empresa A, na vaga de auxiliar da qualidade, na empresa B, na vaga de inspetor da qualidade, meu objetivo tem que ser diferente? Necessariamente tem que ter um vínculo com a função que você vai se candidatar, tá? Não atira para todo lado, não coloca assim, eu quero atuar onde a empresa precisar, isso não
cola mais. Eu quero fazer o que for necessário para a empresa. Isso não cabe, precisa sim ser específico e direcionado, tá? Aí depois sim a formação acadêmica, aí vai colocando, né, a sua graduação, né, os cursos de graduação ou técnicos que você fez. Depois lá no escopo profissional a gente vai falar um pouquinho mais sobre cursos complementares de aperfeiçoamento, mas aqui então seria sua graduação, se você tem uma especialização, se você tem um mestrado, enfim, né, normalmente vai lá, o último curso que você fez vem primeiro ou de maior nível. Então vamos dizer que você fez uma especialização. Então o primeiro que vem é a sua especialização, depois a graduação, e aí assim por diante, tá? Eu preciso colocar o ensino médio se eu tenho uma graduação? Não, se você já tem uma graduação, normalmente você não precisa colocar o ensino médio. Mas se eu ainda não concluí, né, depois eu vou ensinar como fazer assim, mas você coloca, né, o ano que você começou e cursando, né, qual curso e assim por diante. Formação acadêmica é fundamental também para você se candidatar para uma vaga na área da qualidade, tá? Depois, experiência profissional. Mas Rodolfo, é meu primeiro emprego, o que eu faço? Eu não tenho experiência. Cara, alguma coisa você já fez na sua vida. Você já vendeu rifa, você já ajudou, você já fez algum trabalho, alguma coisa você fez, tá? Deixar um currículo sem experiência profissional não é uma boa prática, tá? Mesmo que seja um trabalho voluntário, pode ser contemplado como experiência profissional, tá? Então eu sugiro sempre você incluir alguma experiência. Nunca deixa sem vazio esse campo ou sem o campo de experiência, que pode deixar vulnerável o seu currículo, tá? Claro, se você já trabalhou numa empresa, então é simples de colocar. Até uma questão importante que me perguntam sempre: Rodolfo, mas eu quero trabalhar na área da qualidade, mas eu já trabalhei como vendedor, já trabalhei como administrador, já trabalhei com outras funções e também tenho experiência na área da qualidade. Valoriza as experiências que você tem naquela área. Se for possível, né, destacar essas experiências e colocar mais uma ou outra, legal. Nunca se esqueça que você precisa ser sucinto. Lembra da vitrine dos 6 segundos para a primeira impressão. Mas não tenho experiência na área da qualidade, não coloco experiência? Não, você coloca as experiências que você tem que podem influenciar na sua contratação, auxiliar nesse processo, tá? Então, experiência também é muito importante. Outro item, competências comportamentais. Tem gente que fala habilidades comportamentais, tá? Indiferente aí do qual a nomenclatura correta, é muito importante que você destaque algumas competências que você tem, tá? Ou se você não tem, que você busque se desenvolver, né? Competências tem a ver com a sua capacidade de conduzir ou de executar um trabalho, enfim, de conduzir a sua função na empresa. Então tem a ver com capacidade de negociação, ética profissional, a sua flexibilidade, tem a ver com situações envolvendo o seu dia a dia, o relacionamento interpessoal, a sua criatividade, a capacidade de trabalhar de uma maneira sistêmica, enfim, são situações de habilidades, né, de comportamentos, de situações e práticas que podem te ajudar. Então sempre valoriza o seu currículo com essas questões, tá? Não esqueça, mentir jamais. Mas Rodolfo, se eu não tenho isso e é uma questão, vai desenvolver, né? Vai estudar sobre isso e tenta praticar. Esse é um ponto importante, tá? Valorize o seu currículo através das suas competências comportamentais, que esse é um grande diferencial, tá? Às vezes mais até do que a competência técnica, tá? Às vezes o comportamento, enfim, a sua forma de ser enquanto pessoa vale muito mais do que a sua experiência ou sua capacidade técnica de realizar uma atividade. Habilidade, né, técnica a gente desenvolve, competência comportamental tem mais a ver com a sua vontade, com a sua forma de ser, sua forma de ver a vida. Então essas são questões importantes que devem ser valorizadas, tá? E por último, o escopo profissional. Aí tem as questões de aperfeiçoamentos que você fez, enfim, experiências, treinamentos, cursos simples, enfim, que podem evoluir e valorizar o seu currículo, tá? Pra gente concluir, né, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos fazer aqui um exemplo de currículo que pode ajudar a gente a entender, tá? Então, sempre o seu nome, tá? Então, vou colocar aqui o meu nome, o seu telefone, o seu e-mail e a sua cidade. Mais alguma informação? Não. Deixa qualquer outra informação além. Às vezes nem a cidade é importante, mas normalmente
isso não vai te desvalorizar. A não sei que você trabalhe em um lugar ou você mora num lugar e vai se candidatar para uma vaga tão distante, mas você tem disponibilidade para mudança, então eu não sugiro que você coloque a cidade, tá? Agora, se você mora na cidade que você está se candidatando, fica irrelevante, tá? Então eu vou até excluir isso aqui para não confundir vocês nesse sentido, tá? O objetivo profissional, não se esqueça. Então, se eu vou, por exemplo, me candidatar para a vaga de auxiliar da qualidade, tenho o objetivo atuar na área da qualidade, auxiliando no desenvolvimento dos processos e no controle das rotinas operacionais, influenciando no atingimento dos resultados da organização. Ó que bonito, ó. Você não tá mentindo, você tá querendo trabalhar nesse lugar como auxiliar da qualidade. Então, quero atuar na área da qualidade auxiliando, né? A vaga de auxiliar da qualidade, tá vendo que tem um foco, tem um caminho. E aí você se propõe a executar uma função, uma atividade relacionada, enfim, sempre buscando melhoria nos resultados. Isso é o mais importante, tá? Então, a formação acadêmica, você vai colocar aqui o curso, né? Por exemplo, em engenharia de produção, né, como exemplo. Aí sempre coloca a data que você começou e a data que você terminou, né? Ou se você não terminou ainda, você vai colocar o início de 2018 ou aqui assim, ó, você vai colocar assim, ó, cursando engenharia de produção, aí você vai colocar o início e pode até colocar o ano futuro, por exemplo, você começou aqui em 2020 e você vai terminar em 2025, por exemplo, você pode colocar assim, né? Tá destacado aqui que você está cursando, a cidade, é legal colocar aqui onde você está fazendo o curso e o nome da escola, o nome da faculdade, da universidade e tal. E assim sucessivamente, tá? Se você só tem essa graduação, se você tem uma especialização, você vai colocando aqui. Então, sempre a especialização e a graduação é importante que você destaca, tá? A experiência profissional também, nome da empresa e o cargo, tá? E o início, se você ainda está trabalhando lá, você pode colocar atualmente. Destacar aqui. Tem gente que gosta de fazer um resumo, tá? Você pode até colocar o seu cargo e um resumo das suas funções. Isso pode destacar, né? Sempre coloca 1, 2, 3 experiências, né? Nunca deixa em branco esse item, conforme eu já falei. Aí, competências comportamentais. São itens importantes que você tem que destacar aqui. Vou colocar aqui alguns exemplos de situações que podem ajudar, principalmente com quem quer trabalhar na área da qualidade. Deixa eu aumentar aqui a tela, o fonte, para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Então, ó, eu coloquei algumas aqui. Capacidade de negociação é uma habilidade importantíssima para quem atua com qualidade. Você precisa ser persuasivo, você precisa também se colocar no lugar do outro. Então, a negociação é uma questão importante que pode te ajudar, que faz diferença aí no nosso trabalho, né? Opa! Outro item, uma visão sistêmica. Visão sistêmica tem a ver com olhar para a empresa como um todo, olhar para os processos como um todo, olhar para um problema como um todo e não uma visão pontual, né? É importante que atua na área da qualidade, tem que pensar no todo, tem que pensar no cliente, tem que pensar na empresa, nos acionistas, enfim, em todas as partes interessadas. São funções e são questões importantes, tá? Criatividade é uma habilidade comportamental, uma competência, né, comportamental que pode fazer diferença, que é nada mais do que a capacidade de criar as coisas, de desenvolver as coisas, de olhar para um problema e ter soluções, né? Isso é importante demais. Flexibilidade também é uma habilidade importante para quem quer atuar na área da qualidade, né? Ser flexível, precisa pensar na situação do outro, se colocar, ter empatia, né? Perdão aqui. São situações que podem fazer bastante diferença. Outra questão que eu sempre digo, capacidade de trabalhar sob pressão. São situações que também fazem parte do nosso dia a dia e podem auxiliar nesse processo.
Deixa eu diminuir isso aqui para ficar mais simples da gente enxergar. Que mais? Dá pra gente colocar aqui várias outras. Proatividade, né? Não esperar para fazer, sempre se colocar à frente, né? Ser proativo, não ser reativo, não agir a partir de uma consequência, mas sim pensar em prever ou prevenir. Isso é muito importante. Um bom relacionamento interpessoal também pode ajudar nesse processo. Persistência, né? Construir uma cultura de qualidade exige persistência. Até vou colocar outro aqui, mas eu vou explicar um pouquinho essa questão da persistência, né? Quando a gente trabalha com cultura, quando a gente busca desenvolver ou construir uma cultura, a persistência é necessária, porque a gente vai se deparar com situações, com pessoas, com obstáculos, e persistir é fundamental. Então você vai precisar tentar 1, 2, 3, 10 vezes e se manter persistente nisso, para realmente atingir o resultado, tá? Então foco no resultado também é uma questão. Eu poderia enumerar várias outras, tá? Mas tem um número máximo, um número mínimo? Lembra que o seu currículo ideal é que tenha uma página, não deva passar muito disso, porque tem só 6 segundos para chamar atenção, né? Não são mitos, essas questões realmente fazem a diferença, mas aqui é uma questão, se você realmente está seguro aqui nos outros itens, as competências comportamentais podem fazer toda a diferença, tá? Óbvio, jamais minta. Mas Rodolfo, eu não tenho flexibilidade, o que eu faço? Cara, vai desenvolver isso em você, vai procurar, e a partir que você realmente tiver uma preocupação com isso, né, que for natural para você, aí sim você contempla aqui no seu currículo. Mas são exemplos fundamentais aí para quem quer trabalhar com qualidade, tá? Eu coloquei lá no mapa mental, não falei de idiomas, mas obviamente conhecimento em idiomas pode fazer a diferença. Claro, se for relevante para a vaga que você está atuando. Às vezes você tem um trabalho numa empresa que tem relacionamento internacional, né? Hoje em dia o inglês e o espanhol são questões básicas, né, para qualquer profissional. Claro, para qualquer profissional que vai ter relacionamento interpessoal, enfim, que vende relacionamento internacional, perdão, que vende ou que tem clientes ou que tem fornecedores no mercado internacional. Então, para isso. Caso contrário, né, isso pode ser um diferencial, tá? E escopo profissional são questões que vão também complementar o seu currículo. Eu vou colocar aqui assim, para a gente entender. Então, se você hoje quer trabalhar com qualidade, segurança ocupacional, com meio ambiente, com segurança de informação, você quer atuar em um laboratório, treinamentos que são relacionados a essas normas é questão básica. Então, por exemplo, interpretação da norma ISO 9001, por exemplo, é um treinamento básico, tá? Então, até você pode colocar assim, até da 9001, da 14001, da 45001, para quem quer trabalhar com qualidade, hoje em dia é básico. Para quem é técnico de segurança é básico. Para quem quer atuar como auxiliar de meio ambiente, técnico em meio ambiente, enfim, são os treinamentos básicos, tá? De interpretação. Inclusive, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo da nossa plataforma, que a gente fornece todos esses treinamentos, tanto de interpretação de norma, quanto também treinamento de formação de auditor interno, conforme a ISO 19011 de 2018, tá? São treinamentos simples, básicos. Qualquer profissional que atua ou que quer atuar nessa área precisa, tá? Então, isso aqui são informações que você tem que contemplar. Outro treinamento de ferramentas da qualidade. Isso é básico. Aí, quando eu falo ferramentas, eu estou falando de técnica de análise de causa, de plano de ação, de indicadores. Estou falando de mapeamento de processos, tá? Outras situações. Pacote Office também é uma questão importante. Não sei se escreve assim. Eu não sei se é Office assim ou se é Office assim. Bom, enfim.
pacote Office também, você precisa saber de um Word, do Excel, do PowerPoint, apesar que hoje tem muitas ferramentas que automatizadas, né? Mas necessariamente você vai utilizar, tá? Outros treinamentos, por exemplo, de liderança, é um fator importante que pode te ajudar nesse processo. Enfim, tá? Aqui eu tô colocando situações básicas que qualquer profissional da área da qualidade, tá? Lembra, quando eu falo qualidade, eu tô falando meio ambiente, segurança, tô falando laboratório, tô falando todo mundo que atua em uma organização que pretende atender ou cumprir com requisitos específicos. Então são informações que a gente deve contemplar, tá? Então, ó, bem simples, um currículo leve, que eu tenho certeza absoluta que vai chamar a atenção de qualquer recrutador. Tá? Então, se você gostou do nosso conteúdo, se te ajudou de alguma forma, eu fico muito feliz. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais. Se você quiser esse modelo de currículo, por favor, manda aqui nos comentários, deixa o seu e-mail ou manda aqui no direct do Instagram, que a gente vai te mandar esse modelo, tá? Inclusive, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, né? Comenta se você tiver alguma outra dúvida que eu não falei aqui, que foi muito rápido, né? Ou, enfim, qualquer questão que possa te ajudar, eu estarei sempre à disposição, tá? Manda esse vídeo para alguém que pode ajudar, enfim, para alguém que está começando sua carreira, para alguém que quer atuar na área da qualidade, mas tem dúvida em como iniciar nesse processo, quais são as informações. Tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Eu agradeço se você chegou até aqui, espero que realmente tenha te ajudado a entender, né, aberto um pouco a sua mente nesse sentido, né? Um currículo é fundamental para a entrada em qualquer empresa e todos nós precisamos ter nosso currículo sempre atualizado, tá? É isso, eu fico por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.